Os buracos negros ensombram o nosso universo. São centros misteriosos de gravidade que engolem tudo o que se atravessa no seu caminho. O que é que veríamos se chegássemos demasiado perto e passássemos o ponto de não retorno? Num inferno de espaço e tempo distorcidos. Que segredos poderemos aprender acerca do universo numa jornada ao centro de um buraco negro monstruoso? O enigma dos buracos negros. Imaginem viajar até ao centro da nossa galáxia a 26 mil anos-luz de distância e encontrarem uma posição vantajosa no céu escuro da noite. Veriam milhões de estrelas e no horizonte uma esfera estranha, escura, que nasce. É um buraco negro, um objeto tão denso que nada consegue escapar à sua gravitação, nem mesmo a luz. Este monstro tem 10 vezes o tamanho do nosso Sol. Contudo, é milhões de vezes mais pesado. E não é o único por aqui. Em quase todas as grandes galáxias, os astrónomos encontraram evidências de buracos negros com milhões, mesmo bilhares de milhões de vezes o tamanho da massa do Sol. Como é que se formam? E como é que ficam tão grandes? Na procura de respostas, começamos a vislumbrar as forças que moldaram as estrelas, os planetas e até a vida. E agora, ao investigarem o ciclo de vida dos buracos negros, os cientistas estão a descobrir pistas do destino reservado para a nossa galáxia e para o universo em geral. Mas como é que estudamos algo que, pela sua natureza, evita a detecção? Por vezes, o universo deixa-nos entrar nas suas obras mais misteriosas. – 19 de março de 2008. Astrónomos por todo o mundo recebem um alerta enviado de um observatório em órbita chamado SWIFT. Tinha registado um clarão de radiação gama, uma espécie de luz de energia ultra elevada que é a assinatura de um evento cataclísmico. O SWIFT transmitiu imediatamente a informação para a Terra. No espaço de segundos, telescópios robô na América do Norte e do Sul viraram seu olhar para a luz nascente. Os astrónomos verificaram os dados para verem quão brilhante e potente o clarão ficara. Entretanto, em observatórios gigantes no Chile e no Texas, focaram a imagem utilizando instrumentos especiais para dividir a luz em todos os seus comprimentos de ondas. Isso disse-lhes qual a distância que a luz tinha percorrido para chegar à Terra. O que descobriram foi que vinha de uma distância de 7 mil milhões e meio de anos-luz, metade do universo visível. Tom Vestrand lidera um projeto de telescópio robótico no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México. Tem vindo a investigar as explosões de raios gama de alta energia há mais de uma década e nunca tinha visto nada assim. Foi a coisa mais luminosa jamais detectada pelo homem. Tradicionalmente, pensamos na astronomia como algo que acontece muito lentamente. Mas neste caso, tratou-se de algo que viajou até nós durante 7 mil milhões e meio de anos. Chegou e durante 30 segundos foi impressionantemente brilhante. Inclusivamente, é extremamente brilhante minutos mais tarde. Continua a mostrar sinais de saturação. De facto, foi tão brilhante que pôde ser visto a olho nu.
Juntando evidências de telescópios do Sol e do espaço, os astrónomos determinaram que o clarão era um feixe de luz estreito, mas intenso, e que muito provavelmente anunciava o nascimento de um buraco negro. Este momento singular é o culminar de uma violenta cadeia de eventos no coração de uma grande estrela. Todas as estrelas brilham ao queimarem elementos leves como o hidrogênio. Nas maiores, o calor intenso funde estes elementos noutros mais pesados como o carbono, o silício e finalmente o ferro. Como o ar quente num balão, o calor e a luz destes fogos nucleares criam uma pressão para o exterior que evita que as camadas maciças da estrela desabem para o interior. Esse combustível acaba, a energia flui através da estrela para o espaço, não pode durar para sempre. Quando o combustível acaba, a estrela começa a encolher. E quando o núcleo de ferro chega a cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, não consegue aguentar a pressão e colapsa. Em alguns casos, quando a matéria bate no coração da estrela, o impacto cria uma poderosa onda de choque que recua rapidamente e explode literalmente a estrela. A nossa galáxia está atulhada de restos espalhados destas supernovas, como se pode ver em imagens como estas no telescópio espacial Hubble. Mas o que acontece ao coração que desabou destas estrelas mortas? Quando uma grande estrela implode, o seu peso é suficiente para esmagar todos os átomos do seu coração até ao seu núcleo. O resultado? Uma brasa ultradensa chamada estrela de neutrões. A densidade de uma estrela de neutrões é como se pegássemos numa montanha e a esmagássemos reduzindo ao tamanho de um berlinde, mais ou menos deste tamanho. Os neutrões conseguem aguentar pressões incríveis. Mas se uma matéria suficiente cair sobre eles, para lá de um limiar crítico, podem ser reduzidos a nada. Um buraco negro é a gravidade levada ao extremo. A sua massa é literalmente compactada num ponto e escondida no interior de uma esfera escura chamada horizonte de eventos. Essa esfera é o ponto de não retorno. Qualquer gás, estrela ou planeta que caia nessa área desaparece para sempre. Um buraco negro é uma região do espaço e tempo que é ao mesmo tempo negra e vazia. É negra porque a luz não consegue sair. A gravidade puxa a luz de volta. Mas é vazia, porque o objeto ou sistema que desde logo desmoronou para o formar ficou reduzido a nada. A ideia comum que um buraco negro é constituído através de matéria extremamente compacta está errada. Está simplesmente errada. Pode ter sido criada por matéria muito comprimida, mas essa matéria foi-se. Foi completamente destruída e já não existe. E contudo deixa para trás um legado poderoso, a sua gravidade. Segundo Albert Einstein, a gravidade não é só a força de atração de sóis e planetas. É uma distorção do espaço e do tempo, a que os cientistas chamam espaço-tempo, na presença de objetos maciços. Um planeta, por exemplo, entra em órbita quando é apanhado no espaço distorcido que circunda uma estrela, como uma bola que gira na roda da roleta. Com a massa de uma estrela reduzida a um ponto, um buraco negro é um furo profundo no espaço-tempo. Quando um buraco negro nasce, a energia é transformada da energia da matéria para a energia do espaço-tempo distorcido. Portanto, é uma transformação de uma forma de energia para outra, mas ela é conservada.
O que fica para trás é o espaço-tempo distorcido com uma quantidade enorme de energia no seu interior. Com essa energia, um buraco negro consegue afetar o seu ambiente de formas intensas. No nosso planeta Terra, conhecemos a gravidade como a força que traz tudo para baixo. O impacto liberta energia, um choque. Um ruído surdo. Um quebrar. Quando a matéria cai na direção de um buraco negro, a energia pode atingir proporções astronómicas. Quando olhamos para a forma como afetam o resto do universo, olhamos para o que acontece à sua volta. O que acontece quando exploram este enorme potencial gravitacional. Esta enorme força gravitacional, quando se formam, e a forma como é explorada para criarem energia. Tais emissões de energia fazem parte de um crescente corpo de evidências de que os buracos negros, famosos por se esconderem no escuro, têm uma história de explosões que percorreram o cosmos e moldaram o universo que conhecemos. Os cientistas estão a seguir esta energia como um rastro de pistas, levando-os mais perto do que nunca ao coração misterioso do buraco negro. Os astrónomos viam outrora os buracos negros como raros e exóticos, num universo aparentemente dominado por estrelas e galáxias. Uma visão radicalmente nova emergiu de observações de galáxias e buracos negros que se estendem até às profundezas do universo. Buracos negros gigantes espreitam nos corredores de poeiras e nas nuvens de gás que giram em redemoinho nos centros de quase todas as grandes galáxias. Mas, quanto maior for a galáxia, maior o buraco negro. É uma pista de que devem ter evoluído lado a lado, cada um moldando a história de vida do outro. Para descobrir qual o papel que os buracos negros desempenharam na evolução do universo, os astrónomos estão a tentar recriar a sua história partilhada, no que constitui um novo ramo da ciência. Estão a utilizar supercomputadores para simularem a extensão da história cósmica, incluindo a de galáxias como a nossa. Esta simulação leva-nos de volta somente a algumas centenas de milhões de anos após o início do universo. A gravidade atraiu vastas bolsas de gás para o interior de centros densos. Eles foram ficando cada vez mais quentes, inflamando-se e transformando-se na primeira geração de estrelas. Estas estrelas tiveram uma vida quente e curta, e no espaço de apenas alguns bilhões de anos, algumas explodiram, transformando-se em supernovas. É muito provável que tenha sido destas estrelas que veio a primeira geração de buracos negros. A cosmóloga Tiziana Di Matteo faz parte de um esforço alargado para ver em que marca é que estes primeiros buracos negros deixaram no universo. O seu programa informático simula a ação de gravidade no gás, a formação de estrelas, de galáxias e de buracos negros. O seu objetivo é criar um universo virtual que evolua como o universo real evoluiu, com buracos negros e galáxias a emergirem e a crescerem juntos. A nossa galáxia Via Láctea está localizada numa zona sossegada do universo, com relativamente poucas galáxias à sua volta.
Desloquem-se através do vazio cósmico a 50 milhões de anos-luz de distância e encontrarão a grande constelação de Virgem, cheia de milhares de galáxias. Recentes observações telescópicas mostraram que esta região faz parte de um padrão mais vasto de galáxias, semelhantes a uma grande teia de aranha. Para conseguir que o seu universo virtual se pareça com este, Tiziana precisa de saber desde logo quais foram as condições cósmicas que deram origem aos buracos negros e às galáxias. É um problema lindo porque começamos de condições iniciais extremamente bem especificadas. Conhecemos a condição inicial do universo, o que é muito raro em astrofísica, na cosmologia, em qualquer ramo da física. Os detalhes de como era o universo nos seus primeiros tempos chegaram através de uma descoberta importante de um observatório chamado WMAP. Descobriu um padrão manchado numa espécie de radiação gerada pouco depois do Big Bang. Os astrónomos acreditam que este padrão é a origem da estrutura de teia de aranha que vêm nos telescópios. Define o ponto inicial da simulação de Tiziana. Para além daquilo, precisamos agora de introduzir os elementos da física corretos para podermos pegar nestas condições iniciais, fazê-las evoluir e fazermos o universo com o aspecto que tem hoje. Ela coloca o seu universo virtual em movimento. Cobre uma região com a forma de um cubo a mais de 100 milhões de anos-luz num dos lados. O resultado? Uma intrincada teia de aranha cósmica com a gravidade a atrair matéria para os filamentos e nós na maior das escalas. Nos lugares onde os filamentos se juntam, as galáxias e os buracos negros começam a aparecer pela primeira vez. Toda a matéria que chega em grande escala permitirá também que o buraco negro cresça devido aos gases que estão a ser transportados em larga escala para a galáxia e da galáxia para o centro, logo alimentando e fazendo crescer esses buracos negros centrais a uma taxa muito elevada. Nesta sequência retirada da sua simulação, os círculos indicam o aparecimento de buracos negros dentro dos limites dos dados. O que descobre é que, à medida que estes buracos negros ganham massa, a gravidade puxa-os na direção das regiões mais densas, onde uns crescem mais do que os restantes. Como é que estes poucos buracos negros escolhidos crescem tão rapidamente? O Observatório Chandra de Raio-X detectou recentemente evidências nos centros de galáxias do tempo do início do universo. Estas imagens mostram a sua descoberta notável. Pares de buracos negros supermaciços, iniciando o que os astrónomos acreditam ser uma dança da morte. Na maior parte dos casos, o momento de avanço faz com que simplesmente entrem em órbita em torno um do outro. Como um planeta à volta de um Sol, esta órbita pode durar bilhões de anos. Para crescer mais, um buraco negro deve atrair o outro o suficiente para o engolir. Albert Einstein mostrou como o fazem. Ele previu que quando corpos maciços aceleram ou se enrolam um no outro, podem perturbar o tecido normalmente sereno do espaço-tempo. É como uma pedra que bate num pequeno lago. Parte da energia do impacto é transferida para ondas que se deslocam para fora ao longo da superfície. Da mesma forma, uma colisão titânica de buracos negros enviaria ondas de gravidade, acelerando através do universo. Temos dois tornados integrados num terceiro tornado maior, que vão colidir. E queremos saber o que acontece se estes tornados não forem constituídos de ar em redemoinho, mas de espaço e tempo distorcidos em redemoinho. Esta simulação mostra o que acontece quando dois buracos negros se aproximam. Transformam o espaço num mar turbulento de ondas de gravidade. Estas ondas têm o efeito de transportarem energia para fora da própria órbita. Isso permite ao par que se atraiam um ao outro e se fundam num só.
Recuamos a metade da idade do universo e todos os buracos negros estão a engolir grandes quantidades de gás. Portanto, é uma época divertida, é uma espécie de idade de ouro para o crescimento da maioria dos buracos negros. O motivo reside no facto da maior parte das grandes e principais fusões acontecerem no universo por volta desta altura. Esta simulação mostra como uma galáxia como a nossa pode ter tomado forma numa agitação de fusões e colisões. No início, a gravidade atraiu ao mesmo tempo gás e porções de estrelas. Uma nova e maior porção atraiu outras. De facto, o universo está atulhado de galáxias em pleno processo de se despedaçarem umas às outras e de colidirem. Na agitação de cada nova fusão, mais uma vítima é atirada para as mandíbulas de um buraco negro em crescimento. E nas regiões mais densas do universo, uma pequena percentagem destes monstros conseguiu crescer até um nível em termos de tamanho e velocidade que dificilmente conseguimos imaginar. E contudo, no meio de tanta violência, encontram-se pistas de como o universo, e inclusivamente lugares como a Terra, acabaram por ser aquilo que são. Os astrónomos meditaram profundamente e durante muito tempo sobre uma classe de raios de luz ultrabrilhantes do universo distante chamados quasares. Com o passar do tempo, ligaram-nos ao derramamento de energia dos centros de galáxias e a buracos negros em crescimento. Mas como é que algo que não emite luz consegue brilhar de uma forma tão intensa? 2 minutos. A oportunidade de resolver este mistério atraiu uma multidão perto do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. 80 segundos. É o limite para a partida. Montado no nariz do foguetão situado na praia, encontra-se a próxima geração do explorador cósmico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descolagem 0. E foi a descolagem do foguetão Delta transportando o GLAST, um telescópio de raios gama. O telescópio espacial de raios gama Fermi faz parte de um esforço mais amplo para explorar o papel que os buracos negros desempenham na formação do universo. Vai, vai, vai. Isso. Até à vista. Vemo-nos do outro lado. Para mim, a ideia de estarmos aqui, neste planeta, na nossa pequena área da nossa galáxia, sermos capazes de olhar em volta e fazer cálculos significativos, de termos uma compreensão racional do universo inteiro no qual vivemos, é algo de que toda a humanidade pode justificadamente orgulhar-se. Os buracos negros que interessam a Steve Ritz, um cientista de projetos, e à sua equipa, estão entre os maiores que se encontram por aí. Pensa-se que a energia que emitem provém de períodos de rápido crescimento no centro de frenesins de alimentação galáctica. Há milhares de milhões de anos, em lugares onde o universo era denso por causa da matéria, a gravidade atraiu enxames de jovens galáxias, precipitando-as umas contra as outras. Uma grande galáxia cresceu no centro, e quando outra galáxia caía na sua direção, lançava violentamente a matéria para o seu buraco negro central. Alimentado à força desta forma, o buraco negro podia crescer até vários milhares de milhões de vezes o tamanho do nosso próprio Sol. Este crescimento desenfreado dos buracos negros, em particular no início, é um evento raro. Não é em todo o lado do universo, particularmente quando o universo ainda é jovem, que se verificam estes enormes afluxos de gás que permitem que o buraco negro cresça tão depressa. E quando um buraco negro supermaciço cresce, descarrega a sua cólera no universo que o rodeia.
Podemos ver as evidências nestas imagens telescópicas. Elas mostram poderosos raios de energia ou jatos vindos do centro de galáxias e estendendo-se com frequência ao longo de dezenas de milhares de anos-luz pelo espaço. Tais explosões podem ter um impacto profundo nas galáxias que os acolhem e para além delas. Sondando a constelação da galáxia de Perseus, o Observatório Chandra de raio-x descobriu imensas cavidades quentes, escavadas fora do gás circundante. O culpado, acreditam, é um jato de radiação que vem de uma grande galáxia central. Ao sair atroadoramente, este jato criou ondas de choque tão poderosas que empurrou enormes volumes de gás para lá da região central. E sem este gás, não se conseguem formar novas estrelas. Isso explica a razão pela qual algumas das maiores galáxias estão cheias de velhas estrelas, muito provavelmente nascidas antes dos seus buracos negros começarem a surgir. Ao mesmo tempo, um jato de um buraco negro pode prover as regiões circundantes com os elementos pesados necessários para se formarem sistemas solares e planetas como o nosso. Vemos estes jatos de partículas a serem descarregados para fora da galáxia e são misteriosos porque sabemos que, quando estão apontados na nossa direção, são emissores extremamente fortes de raios gama de muito alta energia. O telescópio Fermi junta-se a uma frota crescente de observatórios no espaço capazes de lerem os raios-x e os raios gama de alta energia associados a estes jatos. É como observar o rastro de balas e tentar seguir as pistas de investigação criminal para determinarmos que arma poderia ter disparado a bala, onde estava a arma, quais as características da pólvora e por aí fora. A arma, neste caso, é uma região misteriosa, em redemoinho do espaço-tempo, o buraco negro. Mas o que é que permite à arma disparar e produzir um jato? O buraco negro tem também a particularidade, à medida que roda no seu eixo como a Terra o faz, de arrastar o espaço para um movimento giratório como o ar num tornado. Mais depressa, mais perto do horizonte, mais devagar se for mais distante, porque o ar no tornado rodopia mais depressa perto do núcleo do que mais afastado. No olho do tornado cósmico, gás e estrelas entram no buraco ao longo de um disco que rodopia rapidamente. Este movimento giratório gera campos magnéticos que se entrelaçam enquanto a matéria entra em redemoinho. Estes campos canalizam parte da matéria afluente para fora através de um par de jatos de alta energia. A natureza pode extrair a energia rotativa de um buraco negro. E a quantidade de energia que se consegue tirar é tremendamente maior do que toda a energia que se consegue com a queima de todo o combustível nuclear no interior das estrelas. É a equação de Albert Einstein que descreve a fonte deste incrível poder. A extrema distorção do espaço mesmo no exterior do buraco negro. O que é que podemos aprender com estas equações não se fica pelo horizonte de eventos. Elas podem também deixar-nos entrar com as nossas mentes no domínio de um buraco negro. Muito provavelmente, jamais poderemos comprovar diretamente estas equações e viver para contar. Um explorador futuro em busca de dados tentará a sua sorte viajando até demasiado perto. Se o monstro for uma estrela sucumbida, pesando poucas vezes a massa do Sol, a sua gravidade sobe abruptamente. A atração relativamente ao nariz da nave espacial é tão superior em relação à sua cauda que a gravidade a reduzia a nada. Ironicamente, depararíamos com uma viagem mais tranquila em direção a um buraco negro supermaciço. O seu tamanho maior significa que a sua gravidade está mais espalhada. O que encontraríamos se conseguíssemos entrar
é o destino mais extremo de todo o universo. Andrew Hamilton, um professor de astrofísica, tem vindo a investigar o que acontece quando a matéria cai no interior de um buraco negro. Utilizando as equações de Einstein, ele e outros cientistas acreditam que cair num buraco negro equivale a descermos um rio e cairmos por uma queda d'água. Como um precipício cósmico, a região mais afastada do centro do buraco negro, o horizonte de eventos, é onde o próprio espaço flui implacavelmente para o interior. O que é que significa a expressão queda no espaço? Significa que se colocarmos objetos no espaço, eles deslocam-se em certas direções. E se os colocarmos perto de um buraco negro, à medida que se aproximam do horizonte de eventos, têm inevitavelmente de se aproximar da velocidade da luz para poderem ficar descansados. De outra forma, irão cair no interior do horizonte. Se o buraco negro estiver a girar, a região central está delimitada pelo que é conhecido como singularidade. Num caso definido apenas pelas equações de Einstein, um objeto pode girar tão depressa que é atirado para o exterior. Se não existir nada no interior do buraco negro, exceto a própria estrutura do espaço-tempo, não há nada de inconsistente em vermos o espaço a cair no seu interior, andar à volta e voltar a sair, porque o espaço não tem substância, logo, não tem problema em deslocar-se por si próprio. Seria como um rio precipitando-se pelas quedas d'água, batendo nas rochas em baixo e voltando a subir. No estranho mundo da relatividade geral, caímos numa região, a região de um buraco negro, onde o espaço cai a uma velocidade superior à da luz. E então o espaço dá a volta e empurra-nos para o exterior a uma velocidade superior à da luz. Imaginem marcar o rumo de uma nave espacial para este domínio baralhado. Se sobrevivessem à queda no horizonte de eventos, iriam acelerar através dele. Iriam com o fluxo, atingiriam a velocidade da luz no horizonte de eventos. Ainda conseguiriam ver coisas do mundo exterior mesmo quando se encontrassem no interior do horizonte. Mas as pessoas não os conseguiriam ver, porque o espaço estaria a cair mais depressa do que a velocidade da luz. Para compreender a região caótica no seu interior, Hamilton juntou as equações de Einstein a um projeto para visualizar a anatomia interna dos buracos negros. Só poderíamos chegar tão perto numa nave espacial impulsionada à pura matemática. Passando pelo horizonte de eventos, aproximamo-nos da zona central. À medida que rodamos, somos atirados para uma espécie de túnel cósmico conhecido como um wormhole transitável. No seu final, passamos através do que é conhecido como o buraco branco. Como personagens de uma história de ficção científica, saímos para outro tempo ou espaço, talvez outro universo. Esta estranha passagem é obra da teoria. Na realidade, não se podia formar entre toda a turbulência. No momento em que introduzíssemos matéria real, o material que estivesse a tentar cair tenderia a colidir com o que estivesse a tentar sair de novo. É um turbilhão caótico, bem no interior do buraco negro. Numa queda d'água, esta zona de colisão fica onde a água bate nas rochas e faz ricochete na corrente descendente. Aqui a turbulência sobe e toda a ordem desaparece.
Num buraco negro, a zona de colisão é na singularidade, onde a matéria em turvelinho envolve o núcleo. É o fim da linha para uma nave espacial. É instantaneamente vaporizada. A principal característica desta região, perto da singularidade, reside no facto de existirem fluxos de energia a passarem através uns dos outros. E passam muito rapidamente. Essa contracorrente de matéria começa a crescer até um ponto em que consegue gravitar. E essa gravidade acelera ainda mais aqueles fluxos de energia que passam através uns dos outros. No mundo tranquilo que conhecemos, a energia libertada pela gravidade dissipa-se rapidamente. O que quer que se quebra ao cair fica num estado de repouso. No interior de um buraco negro, a energia não se dissipa. Em vez disso, alimenta-se a si própria, aumentando até um estado extremo conhecido como densidade de Planck. Para aprendermos do que se trata, imaginem pegarem em toda a matéria que conseguimos ver com os nossos telescópios, todas as trilhões e trilhões de estrelas que constituem todas as galáxias do universo, esmagá-las e reduzi-las ao tamanho de um berlinde. Não fiquem por aí. Continuem. Reduzam-nas a menos de um átomo. É isso, a densidade Planck. E é o tipo de densidade que é produzida no interior de um buraco negro. É o lugar mais extremo no nosso universo, fora do Big Bang. Neste estado, as temperaturas sobem a uma temperatura 1 trilhão de vezes mais quente do que o centro do nosso Sol. Seria difícil imaginar o impacto destrutivo que a libertação desta energia teria. Felizmente, a gravidade extrema mantém-se bem presa no interior do horizonte de eventos do buraco negro. Apesar da agitação, da confusão no seu interior, acredita-se que o supermaciço buraco negro da nossa galáxia é relativamente tranquilo. Ter-se-á reformado? Ou a energia do espaço em redemoinho perto do seu horizonte de eventos será de alguma forma libertada? Os astrónomos acreditam que nos esperam tempos turbulentos. A galáxia Andrómeda está localizada a 2,5 milhões de anos-luz da nossa Via Láctea. Os cientistas calculam que se está a deslocar na nossa direção a uma velocidade de mais de 320 mil km por hora. Demorará por volta de 5 mil milhões de anos para nos alcançar. Por essa altura, o Sol terá entrado nos seus anos de declínio, inchando até um tamanho enorme e queimando a Terra. Mas uma catástrofe galáctica de dimensões muito maiores está prestes a desenrolar-se. Uma simulação de uma colisão entre a Andrómeda e a Via Láctea mostra a provável cadeia de eventos. No início, as duas passam uma pela outra num encontro súbito. A gravidade mútua despedaça as duas. Os cientistas afirmam que as probabilidades são de que o nosso sistema solar seja atirado para fora, para os limites deste redemoinho. Quando as galáxias finalmente se instalam juntas, dois buracos negros supermaciços esfomeados, situados nos seus centros, movimentam-se em espiral, em direção um ao outro. De toda a agitação, um buraco negro novo maior irá então emergir. Quem sabe se estaremos por cá para testemunhar o seu nascimento. Enquanto os astrónomos projetam a evolução continuada da nossa galáxia, perguntam: será que a matéria e energia encurraladas no interior do seu buraco negro central permanecerão lá para sempre? Ou estará o buraco negro, como todos os outros corpos cósmicos, de alguma forma sujeito aos estragos do tempo?
Vivemos num tempo em que a maior parte da energia no universo é produzida por estrelas. Há trilhões de anos, por todo o universo, as estrelas começaram a usar o seu combustível e enfraqueceram. As maiores caíram na direção dos centros de galáxias, onde foram engolidas por buracos negros supermaciços. À medida que o universo vai decaindo, dá lugar a uma longa era de restos de estrelas moribundas e buracos negros. O futuro longínquo do universo é um futuro em que as estrelas são carbonizadas, formando estrelas de neutrões e estrelas anãs e alguns buracos negros. Com o passar do tempo, os buracos negros fundem-se para formarem buracos negros maiores. Com o passar do tempo, grande parte da matéria no interior das galáxias cairá nestes buracos negros e eles tornar-se-ão os bastiões do nosso universo. Quanto tempo durarão? A resposta poderá vir de uma teoria proposta pelo cosmólogo Stephen Hawking. Stephen Hawking aplicou a física quântica aos buracos negros e previu que não seriam negros, mas que brilhariam como radiação de calor, de uma forma muito distinta. E é claro, se houver calor a sair dos buracos, esta energia tem de vir de algum lugar. A energia, afirmou Hawking, viria de partículas minúsculas que emergem do vácuo do espaço, mesmo no exterior do horizonte de eventos. Algumas destas partículas irradiariam, levando quantidades diminutas de massa do buraco negro, como a água a evaporar do oceano. Com o passar do tempo, a radiação aumentaria cada vez mais à medida que o buraco negro ia encolhendo, até que finalmente explodia. Quando o último buraco negro morresse, seria o fim do universo como o conhecemos. Como é que sabemos se a teoria está certa e eles entram de facto em declínio? Se os buracos negros foram constituídos no Big Bang com uma massa equivalente à do Monte Everest, esses buracos deveriam estar a aparecer por agora. E os radioastrónomos procuraram para ver se encontravam algum tipo de vibração eletromagnética associada a isso. Não encontraram nada. Deve haver outras formas de ver o declínio de um buraco negro. De todo o espaço, jatos de buracos negros estão a jorrar partículas a uma velocidade muito perto da velocidade da luz. Estas partículas, chamadas raios cósmicos, batem contra a atmosfera da Terra com energia suficiente para criarem buracos negros em miniatura. Estes mini-monstros entram imediatamente em declínio num chuveiro de partículas, mas são muito difíceis de observar. Estamos quase nos valores ideais, as emissões parecem boas. E se pudéssemos produzir colisões tão poderosas num laboratório na Terra e sob condições controladas, criarmos de facto um buraco negro? Se pudéssemos assistir ao seu declínio, isso forneceria uma janela única sobre o futuro dos buracos negros. Iniciaremos o processo no azul. Espera-se que, pegando em dois pedaços muito pequenos de um próton muito rápido de alta energia e fazendo-os colidir um contra o outro, consigamos energia suficiente num espaço reduzido para criarmos as condições para a formação de um buraco negro. Estes buracos negros deverão ser muito pequenos, logo muito quentes, e, portanto, irão irradiar-se a si próprios imediatamente. 1.2, 1.3, 10 para as 9, RBQ continua fechado, o feedback parece bom, muito bem, cá vamos nós. No Laboratório Nacional de Brookhaven, no estado de Nova York, os físicos estão a usar tecnologia avançada para fazerem explodir átomos de ouro em direções opostas através de um túnel gigante com quase 4 km de comprimento. Quando os átomos colidem, uma bola de fogo irrompe. Sensores sofisticados registram um salpicar de partículas subatômicas, uma sopa quente de gluons e quarks.
O que acreditamos que estamos a criar são temperaturas que se aproximam dos 2 trilhões de graus centígrados. É 100 mil vezes mais quente do que o interior do Sol. É mais quente do que a explosão de uma supernova, do que a superfície de um buraco negro, do que uma estrela de neutrões. Acreditamos que essa temperatura não existe em lado nenhum no universo. Foi a temperatura que existiu no universo um microsegundo, um milionésimo de segundo depois do Big Bang. É como se estivéssemos a percorrer o universo ao contrário, levando-nos de volta ao instante em que tudo era extremamente quente e denso. Criar um buraco negro precisará ainda de mais energia do que isso. De facto, mais do que qualquer colisão produzida nos limites da Terra consegue produzir. Isso a menos que se passem mais coisas em relação ao nosso universo e à gravidade do que aquelas que pensávamos. A eficiência da injeção parece boa, a órbita parece boa. A órbita RMS está a 2 milímetros abaixo em cada avião. A teoria geral da relatividade de Einstein é a que encontramos em todos os manuais e é a que nos comprometemos em defender, mas seria precipitado dizer que é a última palavra em termos de gravitação. Há certamente teorias alternativas por aí e algumas delas são bastante populares. Algumas são teorias da gravitação que saem dos critérios estabelecidos. Prevêem que podemos criar um buraco negro fazendo colidir partículas subatômicas. Alguns cientistas acreditam que poderão criar um novo e mais poderoso sistema da Europa chamado Large Hadron Collider. A chave reside no facto de sabermos se o mundo que conhecemos faz parte de uma realidade cósmica mais complexa, para além das 3 dimensões espaciais, mais o tempo que experimentamos nas nossas vidas cotidianas. Se for esse o caso, seríamos como os insetos a viver na superfície, a 2 dimensões de um lago, desconhecedores da realidade profunda e complexa por baixo deles. Podemos viver na superfície do lago, tranquilamente tratando da nossa vida, mas sem perceber que por baixo de água, alguma coisa, um peixe, por exemplo, poderia nadar através da água, causando perturbações que se propagariam até ao local onde estamos. Poderíamos sentir o que estava a acontecer, poderíamos ver o nosso universo a mudar à nossa volta, mas procuraríamos a causa da mudança e não saberíamos o que era. A ideia é que uma destas dimensões extra possa interceptar o nosso mundo. 10, 12 pi. Quando as partículas colidem a energias muito elevadas, essas dimensões extra aumentam a força gravitacional entre as partículas, o suficiente para criarem um micro-buraco negro. Os cientistas saberão que um buraco negro está lá quando virem o chuveiro de partículas previsto pela teoria de Hawking. E por um momento, isso abrirá uma janela para uma realidade cósmica mais profunda. A ideia de que podemos tocar ao de leve neste domínio oculto mostra o quão rica a investigação dos buracos negros se tornou. As teorias de Einstein mostraram como os buracos negros podiam gerar energias extremas, fazendo com que o universo oscilasse, se curvasse e se retorcesse. O reconhecimento de que os buracos negros são fundamentais para o funcionamento do nosso universo é uma importante descoberta da ciência do nosso tempo. E se for verdade que tem um tempo de vida limitado, a sua morte será um sinal do fim do nosso universo. Segundo algumas estimativas, o horizonte de tempo dos maiores buracos negros andará por um período de anos de 10 elevado a 100. Peguem num 1 e acrescentem-lhe 100 zeros. É um espaço de tempo incomensurável, mas é bem mais curto do que para sempre. O relógio poderá muito bem estar a andar no nosso universo. O alarme soará quando o último buraco negro explodir. Versão portuguesa. Pátio das Cantigas.